Robson Pinheiro, médium, terapeuta, escritor e, para mim, ser humano, acima de tudo. É uma honra para nós, do Eu Comum, estarmos aqui, uma honra essa entrevista está acontecendo aqui na sua casa, na Clínica Joseph Kleber, no seu estúdio. A gente tem você como o maior incentivador de um projeto chamado Núcleo de Estudos Sistêmicos e Comunicação, que a gente chama de Eu Comum. O Eu Comum surgiu através de uma inspiração, um incentivo de vida, para que a gente voltasse o nosso olhar, através da espiritualidade, para muitos temas que nos tocam. Não só pelo objetivo da transformação social ou de algum tipo de militância em relação aos temas abordados em si, mas para promover nas pessoas a expansão da consciência, através da visão da espiritualidade, sobre diversos temas. E o nosso tema principal de hoje é sexualidade, que é um tabu incontestável, acho que em todos os meios. Eu gostaria, se você puder, falar um pouquinho a respeito desse tema. A nossa entrevista hoje é baseada principalmente no livro O Próximo Minuto, de Ângelo Inácio, um livro de 2012, lançado em 2012, e que eu acho que todo mundo que tem algum tipo de interesse, obviamente, mas de dificuldade de entendimento de si, correlacionando mente e sexualidade, deve ler. Então, gostaria que você falasse um pouquinho, a gente pode começar, se for possível, falando a respeito da estigmatização, né, das religiões em cima do conceito da sexualidade, né, como é que a espiritualidade vê esse tema, Robson? Olá, minha querida. Bom demais estar com vocês do portal Eu Comum. E, aliás, assim, estou super feliz, né, porque já está materializando essa ideia que você compartilhou comigo desde o início tudo, né? E aí é como se eu fosse um pai adotivo, né? Assim que eu fico assim vibrando de cá, que hora que o filho vai nascer, está na hora de nascer, não já passou da hora de nascer e tudo isso. Mas agradecer a você o seu carinho, né? E a equipe, a Carla e quem trabalha com você. Eu acho que é algo extraordinário, porque a proposta de vocês de trazer conteúdo inteligente, mas porém mesmo sendo inteligente, com potencial transformador, principalmente, né, de passar transformação de vida. Isso é extraordinário, quero parabenizar você e me sinto honrado, né, de estar aqui nesse momento. Quando a gente analisa a questão da sexualidade envolvendo religiosidade e espiritualidade, que são duas coisas diferentes, eu costumo comparar a religiosidade ou a religião com um vaso, né, contendo água. O conteúdo é a espiritualidade, o vaso em si é a religião ou religiosidade. Sobre esse aspecto, a gente às vezes presta muito mais atenção e dá mais ênfase ao vaso, porque às vezes ele é decorado, é mais bonito e tudo, e o outro conteúdo é muito sutil, muito volátil, é metafísico o outro, né? E aí não chama tanta atenção assim. Bem, considerando qualquer aspecto de religiosidade, nós temos que notar que nossa civilização ocidental, nós vimos de um período, de uma herança judaico-cristã que permanece muito forte dentro de nós, né? 2000 anos de catolicismo, antes do catolicismo, 1500 anos de judaísmo, somado a isso tudo, 3500 anos de uma herança que está ainda muito latente dentro de nós, né? E uma herança que, embora serviu muito para a formação cultural da nossa humanidade, principalmente do Ocidente, ao mesmo tempo trouxe muitos empecilhos, muitos tabus, muitos preconceitos sobre o ser humano, principalmente dessa área da sexualidade. E isso ressuscita nos dias atuais. Nós não temos como evitar que surja em nós uma série de situações ou mais atitudes reativas diante de certas situações, pessoas, opções, ou gêneros, ou cores, ou raças, mas isso vai surgindo quase que sem o ser humano racionalizar a coisa, quase que instintivo, devido a essa herança que a gente traz em nós. Eu acredito que a sexualidade ela está passando por um momento de transição, e essa transição, eu acredito assim, nós vivemos um momento em que tudo era absolutamente errado, pecado e proibido, para o momento da libertação, da liberação total da sexualidade. Quer dizer, nós fomos de um extremo a outro, do que era proibido, pecado errado, a liberação total, e agora nós estamos tentando achar o caminho do meio. Em ambos os lados tivemos excessos.
tanto na proibição quanto na liberação total. Hoje está ocorrendo um amadurecimento disso, né? Nós estamos com uma tendência a procurar o ponto de equilíbrio disso aí. E, naturalmente, não é algo simples de lidar, uma vez que todos nós trazemos essa herança bem forte, essa herança judaico-cristã, e é uma questão reeducativa. No meu caso, como sou espiritualista e reencarnacionista, a gente entende que isso é só à medida que as gerações vão passando, que nós vamos equacionando essas dificuldades nossas, os medos, os castigos, as imposições, proibições e, principalmente, a culpa que a gente traz dessa herança religiosa. É só um fator reeducativo, paulatino, lento, que vai solucionar isso. Não tem uma resposta milagrosa que amanhã... eu costumo dizer que eu sou muito preconceituoso. E a pessoa, mas você fala tanto contra o preconceito justamente para ver se eu tiro o meu preconceito. E aí eu falei, só que eu tenho uma diferença, porque no meu caso eu admito que eu sou preconceituoso. E estou trabalhando isso. Quem sabe na caminhada eu tenho vários preconceitos, né? Mas estou determinado a romper com eles, a romper com os tabus e fazer uma reorganização mental e emocional em mim frente a uma série de situações que, para mim, principalmente no meu caso, não sei se você sabia que eu era evangélico, né? Então, eu tenho uma herança evangélica muito forte, antes de ser espírita. Então, eu trouxe muita coisa grudada mesmo assim, na minha emoção, no meu pensamento, maneira de ver. E isso me atrapalhou a caminhada com os meus preconceitos, os meus tabus preferidos. Sabe? Eu falo que eu tinha preferência por alguns tabus, que eu fui rompendo, quebrando. E a humanidade, eu acho que não é diferente. Você tem que pensar o momento que a pessoa vive, o amadurecimento das pessoas. Tem gente que não está preparada para uma série de coisas, né? Não teve esse preparo interno. Robson, estamos todos dentro do armário? Não a título de orientação sexual, mas trazendo, inclusive, o que você falou, a questão da culpa tão arraigada, do medo. Eu acredito que, independente da orientação, das escolhas, o autopreconceito ou a autoignorância a respeito da questão da sexualidade seja um dos maiores entraves. Talvez a gente deva falar um pouquinho de sombra também, né, quanto à questão da sexualidade. Estamos dentro do armário e nessa linha, inclusive reencarnacionista, né, nascemos como homens, como mulheres, vamos transicionando, uma hora optando por um caminho de descoberta da sexualidade, em outro momento optando por outro. Eu acredito que a grande maioria está dentro do armário, assustadoramente a maioria. Poucos são aqueles que conseguiram perceber que o seu armário é de vidro, e, às vezes, é fumê por dentro e transparente por fora. Que você olha e nota a coisa e sabe o que é, mas a pessoa não descobriu por si própria. Até porque é uma questão de valores e de conceitos e de cultura mesmo. A gente vê isso principalmente em Minas Gerais, sabe? Que é um estado profundamente católico, religioso. E as famílias ainda muito paradas no tempo. Eu costumo falar que em Minas Gerais nós temos muitas montanhas, mas as montanhas são as barreiras que nós nos envolvemos. Mas vai chegar um momento que esse armário há de quebrar ou há de abrir, né? E eu costumo dizer que, assim como tem gays enrustido, tem hétero enrustido também, né? Então, tem hétero que está dentro do armário e ele não sabe exatamente qual que é a dele. Eu tenho um amigo meu que fala assim, Robson, de tanto conviver com pessoas gays, eu já não sei mais o que eu sou. Eu falei, mas todo mundo aqui fora sabe, pode sair, tranquilamente. Né? E o fator reencarnatório é interessante porque eu, em determinado momento da minha vida, eu convivi muito intensamente com Chico Xavier. E eu tenho uma experiência que eu acho muitíssimo interessante. Duas pessoas que eu fiquei conhecendo, em Uberaba mesmo, depois, voltando para Belo Horizonte, os conheci melhor. Eles trabalhavam em determinada casa religiosa aqui. E, durante 8 anos, eles viviam juntos e todo mundo sabiam que eles moravam juntos e todos sabiam que eles eram gays. Mas não tinham verbalizado ainda. Enquanto eles não verbalizaram, foram aceitos. Um determinado dia que eles tiveram a coragem de falar abertamente, foram expulsos dessa casa religiosa, porque eles admitiram publicamente aquilo que todo mundo sabia escondidamente. E aí, veladamente. Aí foram para Uberaba para conversar com o Chico, e tinha muita gente, eles não conseguiram chegar. Aí eu falei assim, deixa que eu falo com o Chico. Aí eu citei o caso para o Chico. Chico, traga para almoçarem comigo aqui, vamos conversar e tudo.
Isso me marcou profundamente. A gente foi almoçar com o Chico em um determinado dia, e o Chico não falou nada, e eles morrendo de medo. Como que vai ficar? Eles estavam muito abatidos pelo que eles receberam de fator limitador, e foram constrangidos, assim, foi uma situação complexa. E o Chico alegre, tudo, aquela comidinha simples mineira, comeu e tudo. Aí o Chico não tocou nada, eles olhavam para mim, e o Chico não vai falar nada. Para ele, isso não é nada demais, né? Mas eles queriam um incentivo. E já estava, sabe aquele ponto em que a pessoa, tudo é normal, mas o outro fala tanto contra, que a pessoa começa a achar a normalidade anormal e começam a ter culpa daquilo que ele não tinha antes. Eles estavam nessa situação. Nós íamos saindo, aí o Chico parou e falou assim: meus filhos, não interessa a forma de amar. Deus quer apenas que a gente se ame. Porque nem Deus e nem os espíritos superiores não estão nem aí pelo que nós fazemos do umbigo para baixo. Eles estão preocupados e ocupados com o que fazemos do umbigo para cima, que é a quantidade de amor que a gente coloca naquilo que a gente faz. Isso resolveu o problema existencial dessas duas pessoas. Eles retornaram para Belo Horizonte e até hoje eles coordenam um trabalho social com mais de 300 crianças, adotaram várias delas, e eu falei assim, poxa, eles se libertaram no contato com um homem de bem. Não estou transformando o Chico Xavier num santo, porque não é, mas um homem de bem. E aí eu vejo como a gente precisa muito, em alguns momentos, dessa palavra de incentivo, de uma visão espiritual a respeito da coisa, e não de uma compartimentada e religiosa. Porque o Chico, nesse sentido, ele não era religioso, ele era muito profundamente espiritual, espiritualista, né? Tudo estava bom demais para ele. E o importante que ele queria, que ele falava, era: o que importa é que você seja feliz, vá ser feliz, e não dê ouvido para o outro. Robson, nessa linha do Chico, eu me lembro do programa Pinga Fogo, 1971, e o Chico foi questionado a respeito da questão da sexualidade, especificamente da homossexualidade, da bissexualidade. E Chico, com a amorosidade e sabedoria, deu a visão dos espíritos sobre o tema, falando principalmente que daqui a 50 anos, a própria ciência já estaria, ao longo desse caminho, se preparando para entender cientificamente a questão da sexualidade de diversas formas, e até perceber o quanto a diversidade sexual vai colaborar no processo de cocriação divina. A gente está falando da sexualidade de maneira geral, obviamente falando para um público diverso, de jovens a idosos, cada um sabe onde aperta o seu calo, nesse sentido. Pastores evangélicos gays ou bis, ninguém sabe. Médiuns que trabalham nos centros espíritas, dando passe, ou coordenando trabalhos de responsabilidade. Terapeutas holísticos, trabalhando também com cura. Estão todos obsidiados, Robson, já que há este preconceito. Obviamente, a gente não está fazendo apologia, a gente está falando de relações dessas pessoas com outras que tendem a ser fraternas. Não estamos falando de nenhum tipo de desequilíbrio, que acho que a vertente, a percepção é outra. E como é que a espiritualidade, Robson, você já comentou um pouquinho, mas nos vê? Porque eu tenho certeza que tem gente que vai para a cama, para fazer sexo, para ter prazer, imaginando que se tem espírito do lado, ou optando por determinada, vamos abrir aqui o jogo, determinada posição, meu Deus, a culpa, novamente, a crença limitante, o alto tabu. Como é que a espiritualidade vê isso? Você falou que o Chico não estava muito preocupado, que os espíritos... Por favor. Eu costumo dizer para as pessoas que, quando analiso a questão da sexualidade, mas principalmente da homossexualidade, os espíritos superiores dizem que estão todos absolutamente estão obsidiados em serem felizes. A única obsessão que tem é: eu estou obsidiado porque eu quero ser feliz do meu jeito. É a única obsessão que tem.
Porque se nós pensarmos que estamos, e aí com um conceito espiritual, num planeta que, dentro da terminologia kardeciana, é um planeta de provas e expiações, ou seja, 75% da população entre os chamados vivos e os vivos imortais, 75% nem sabe a respeito de espiritualidade de nada. Os 25% restantes têm noções aproximadas, e desses, menos de 5% é que realmente sabem e são cônscios de tudo. Então, não tem como a gente não estar envolvido num mundo que tenha mais de 7 bilhões de pessoas, segundo os espíritos. Aproximadamente 60 bilhões entre encarnados e desencarnados, nesse ir e vir entre um plano e outro. Não tem como a gente não estar envolvido com influências negativas. Mas essa influência negativa, nem sempre ela significa coisa ruim. Ela pode significar a projeção do meu lado sombra, porque eu rejeito enfrentar. E sombra não significa treva. Luz não significa claridade. Eu posso ter uma luz roxa, azul, verde, vermelha. A gente que faz essa classificação de certo, errado, positivo, negativo, bom e mal. Então, mas o lado sombra, muitas vezes, ele é positivo. Mas quando eu rejeito esse lado meu, devido ainda à culpa do passado, ressuscito isso, e eu tenho medo também de admitir que sou eu a gênese disso tudo, eu que estou me agrilhoando, eu que estou me prendendo a isso. Mas é mais fácil eu culpar a religião. É mais fácil eu culpar alguém, a sociedade, jogar a culpa no outro. E eu costumo até dizer, em qualquer que seja o desafio na área sexual, a minha pergunta é, você está se respeitando e vivendo com nobreza a sua identidade sexual, com honradez? Porque se eu não me honro e eu não me respeito, eu não preciso esperar o respeito do outro. Então, passa para mim, como que eu me vejo? Como que eu vivo a minha sexualidade? Independente da posição, de quem, de quantos, eu estou fazendo, sabe, algo honroso para mim? Eu estou sentindo prazer e eu tenho uma pergunta que eu costumo fazer sempre assim para mim mesmo. Isso que eu estou fazendo, eu teria coragem de falar com a minha mãe? Se eu tiver coragem, ele é honroso. Se eu falo assim, não, eu esconderia. Então, tem algo errado aí. Será que eu contaria para minha mãe isso que eu estou fazendo aqui? Vou dar um exemplo mais vulgar até. Eu vou fazer sexo com 4 pessoas. Eu teria coragem de falar com a minha mãe? Não. Então, eu tenho que repensar. É o meu jeito mineiro de falar, Porque o problema todo é a gente se posicionar de maneira elegante na vida. Não interessa. Eu tenho uma experiência comigo que é muito interessante, eu acredito que é bom compartilhar com o nosso público, que às vezes a pessoa pensa que o espírito, estando fora do corpo, está desligado completamente da sexualidade. Não é isto. Sexo é a manifestação divina de uma lei de atração, de um magnetismo do universo. Ele vai existir em qualquer instância da nossa vida. Algumas mensagens que eu recebo de psicografias de parentes desencarnados, lógico que os parentes que estão recebendo nem sabem identificar a linguagem que o espírito usa. Depois eu tenho que explicar para eles, porque na hora o espírito não vai falar abertamente. É muito comum eles falarem assim, minha mãe, meu pai, sou eu mesmo que estou aqui escrevendo, com mãos emprestadas. Quero te dizer que eu ainda sinto o impacto das questões materiais no meu corpo espiritual. Isso significa que ele está sentindo tesão, ele está sentindo fome, ele está sentindo sensações próprias do físico, repercutindo vibratoriamente no corpo espiritual dele, porque é recém-desencarnado. Ele não esqueceu da experiência, ele não vai esquecer isso agora. E aí ele se sente até envergonhado. Então ele fala assim, estou sentindo a repercussão da vida física no meu espírito. É o jeito dele falar assim, olha, minha mãe, eu não sei o que fazer, porque eu estou morto, mas eu estou sentindo tesão. Eu estou morto, mas eu estou sentindo atração, desejo. Aí eu falo assim, que bom, é sinal que você não está morto. Você está vivo, só que de posse de um corpo muito mais perfeito. Agora, se a gente admitir isso com naturalidade, o que o outro pensa, o que a religião fala, nem tanto a religião, mas os religiosos, porque por eu ter sido um religioso, hoje eu não sou religioso, eu me considero um homem de fé e não um homem religioso, mas eu fui muito religioso, quando tudo era pecado, errado e proibido, foi o momento mais conturbado e sofrível da minha vida. E, mais uma vez, quem me libertou disso, mesmo quando eu passei a ser espírita,
Anos depois eu ainda sentia isso. Quem me libertou foi o Chico, quando ele falou comigo assim, olha, você, dá licença, ele tocou em mim e falou assim, você veio para ser ser humano e ser feliz tanto quanto pode. Aqui não vai nascer nem penugem de asa de anjo. Então não queira ser aquilo que Deus não está exigindo de você. Ele quer que você seja humano, nada mais do que isso. Então está na hora de nós nos conscientizarmos também que a reação do outro diante de nós, da nossa identidade energética, identidade sexual, vai depender muito da nobreza com a qual eu conduzo a minha vida. Aí nós vemos um tanto de pastores, de médiuns, mas o que eu acho mais estranho é que a gente chega perto de alguns médiuns espíritas ortodoxos e fala assim, eu nunca fiz sexo nessa encarnação. Eu falo assim, bom, ou está doente, tem que procurar um psiquiatra, ou eu pergunto, você nunca fez sexo com homem ou com mulher? Porque tem alguma coisa errada? O que tem de errado em se fazer isso? Sabe? Você está complementando energia. Lógico, eu não estou nem citando os excessos que existem em qualquer área, né? Mas o que tem de mais isso? É um tabu falar em masturbação no meio evangélico, é um tabu falar que eu amo uma pessoa, é como se fosse um amor platônico, mas eu não posso falar que eu transo com a pessoa. Nossa, poxa vida, está na hora de derrubar isto. Mas depende de quem? Da religião? Não, de mim. Da naturalidade com a qual eu falo do tema, mas não só da naturalidade, sobretudo com a nobreza que eu falo. Eu posso falar de questões que para alguns parecem coisa pornográfica, mas que para mim, com a naturalidade e a beleza que eu vejo nisso, não é pornográfico. Ele pode ter uma conotação erótica, um erotismo que faz parte da natureza humana e que eu posso relatar e brincar e falar com as minhas pessoas sem inspirar no outro uma coisa vulgar. Da sensualidade, exato. Da conquista, do envolvimento. Precisamos ter isso. Poxa, eu tenho que viver de tal maneira que eu brinco assim, o outro tem que ficar sempre em dúvida, é bom para a gente. Ótimo. Que olha para a gente e fala assim, e aí, você Eu fico olhando. Não sei. Você vai ter eterna dúvida. Não interessa para o outro o que eu faço dentro do meu quarto. Uma vez eu estava num evento espírita, e me perdoem o palavreado, mas eu sou bem aberto de falar com os meus amigos, então amigos que estão até aqui no estúdio agora, mas eles sabem como eu sou. E a pessoa falou comigo assim, você, como médium, que já escreveu esses livros todos e tudo, você podia me responder uma coisa? Isso diante de um congresso. Você é gay ou é heterossexual? Eu peguei o microfone e falei assim, olha, se eu psicografasse com a minha bunda, eu acharia relevante a sua pergunta. Mas como eu psicografo com minha mão, e minha mão não é órgão sexual, então o resto da minha vida e do meu corpo não interessa a ninguém. Eu não tenho que levantar bandeira para provar ao outro que eu sou isso, aquilo outro. Eu sinto muito, a pessoa sentou-se e o resto levantou aplaudindo. Porque foi completamente inoportuna. Indiscreta a pergunta. Eu falei assim, eu não psicografo com a bunda, então por que você está querendo saber? Não vou compartilhar com a pessoa. Eu compartilho com amigos meus, mas com o outro, não. Não interessa a opinião do outro. Se eu vivo com nobreza, a minha sexualidade está ótimo, basta a mim e a quem eu amo. E, às vezes, basta a mim aos meus amigos, porque eu os amo. Eu recebi amigos essa semana na minha casa e falei assim, olha, eu quero que você fique na minha casa para saber quem é o Robson. Porque eu não gosto de enganar. Para amanhã não falar assim, eu me enganei achando que você... Não, você vai me ver com os meus defeitos, os meus erros, como é que eu sou, eu brinco, eu falo palavrão, eu faço tudo. É essa pessoa que você está se relacionando. Mas com nobreza, sabendo o meu limite, respeitando o limite do outro. Ora, se eu agir dessa forma, não interessa o que o outro pensa. A nobreza que eu me trato vai refletir na forma do outro me tratar também.